Oi pessoal, tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo aqui de uma forma bem simples, só para tirar a dúvida de alguns irmãos sobre comer ou não comida sacrificada a ídolos. Primeiro, me parece absurdo, porque hoje é dia 27 de setembro e é o dia em que o Candomblé, a Umbanda, a Quimbanda comemoram o dia de Cosme e Damião, e eles saem fazendo oferendas para esses deuses do Candomblé, para essas entidades espirituais, com doces e tal, e trazendo doces para as crianças na rua, nas escolas, nos lugares. Isso é muito comum e nós sabemos que nós cristãos não devemos comer comidas sacrificadas a ídolos. Comidas são oferecidas a ídolos. Não nos é permitido. Está lá em Atos capítulo 15, no verso 20, que é a lei da primeira assembleia instituída, né? o concílio Jerusalém primeiro. Mas o que me parece absurdo muitos crentes defenderem a postura de que eles podem comer comidas sacrificadas a ídolos, sim, crentes defenderem isso, usando o texto de 1 Coríntios capítulo 8. E isso é uma coisa tão absurda, porque primeiro, se você é cristão, você não deve se contaminar com qualquer outra cultura religiosa. Você não depende da Bíblia, depende da sua consciência, do fato de você exercer a sua fé. Então eu sou cristão, eu não vou lá no templo budista comer a comida budista, eu não vou lá nos Hare Krishna tomar a sopa dos Hare Krishna. Você entendeu? Eu não vou numa reunião messiânica comer lá o bolo que eles fazem, enfim, não é. É uma questão de contaminação. Você não vai. Porque esses alimentos eles são oferecidos aos deuses deles. E aí você come uma coisa que já foi oferecida a um deus pagão, um deus que não é o Deus criador dos céus e da terra, que não é o Senhor. Então, isso por si só já se torna absurdo e ridículo um cristão defender essa tese, tá? Mas eu vou explicar para vocês teologicamente como funciona. Lá em Atos, capítulo 15, verso 20, quando tem o concílio de Jerusalém, o parecer do apóstolo Tiago, que era o presidente do concílio, ele disse: mas escrever-lhes que abstenham-se das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Essas contaminações dos ídolos, ela envolve uma série de coisas. A idolatria, o culto ao ídolo, a comida sacrificada ao ídolo, ou seja, qualquer coisa que envolva contaminação idólatra, nós devemos nos abster, tá? Então, isso aqui é uma regra. Nós temos 4 regras. Não podemos nos colocar na posição de idólatras, não podemos ter relações sexuais ilícitas, nem comer a carne do animal que foi morto, sufocado, né, ou torcido a galinha e tal, e nem o sangue. Tem muitas culturas que comem o sangue, o sarapatel, o chouriço de sangue, a murcilha, como fala aqui no sul. Enfim, nós não devemos comer isso. Ok. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 8, tem uma explicação de Paulo sobre um texto. E eu vou ler para vocês. 1 Coríntios 8, 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, que há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, para qual são todas as coisas e nós por Ele. Ok, tá? Mostrando que nós somos servos de um único Deus e um único Senhor, ok? Verso 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Do que ele está falando? De pessoas que deixaram a idolatria e passaram a ser cristãos, mas ainda tinham atos idólatras. Vou dar um exemplo para você. O crente que não come carne na Sexta-feira Santa, porque quando ele era católico, ele era obrigado a comer peixe, porque senão era pecado. Agora ele é evangélico, ele é crente, mas ele ainda continua com o hábito de comer peixe na Sexta-feira Santa. Então está dizendo que a mente dele é fraca e ele continua se contaminando com a idolatria fazendo isso. Tem gente que vai lá no churrasco do caminhoneiro. Eu uma vez preguei numa igreja aí no interior e um diácono ficou irritado com o que eu falei
sobre você não participar do churrasco em honra a São Cristóvão, no dia do caminhoneiro, porque é uma carne sacrificada a ídolos, porque é feita na Igreja Católica, em honra a São Cristóvão e tudo mais. E ele ficou irritado, porque desde quando ele era católico, ele era o cara que assava essa carne no dia do caminhoneiro na Igreja Católica. Ele se converteu, já fazia 10, 15 anos, já era diácono da igreja, mas ele ainda ia no dia do caminhoneiro lá na paróquia assar a carne, porque ele tinha os amigos dele e tal. E não tem problema nenhum ter os seus amigos, mas agora você tem uma outra realidade religiosa. E você não pode mais ir lá fazer uma carne em honra a São Cristóvão. Ah, não, mas ninguém idolatra São Cristóvão. Tem igreja para São Cristóvão? Tem. A pessoa entra na igreja, faz o sinal da cruz, se ajoelha lá para a imagem, fazendo reverência? Sim. Então é isso. Lá em Êxodo, capítulo 20, diz que você não pode se prostrar nem se ajoelhar em adoração ao ídolo. Então você está em pecado, isso é idolatria. Então, quer dizer, sabe, e o rapaz lá ficou irritado comigo, porque na verdade ele queria ser crente, mas ainda manter hábitos idólatras. E não tem como, é incompatível com a fé cristã. E muitas pessoas pensam dessa forma. E leem esse texto dizendo, não, aqui Paulo está dizendo que se eu sou crente, eu posso comer qualquer coisa. Então, meu irmão, não é qualquer coisa, você não pode se contaminar com essas coisas. Aí o texto diz mais ainda, olha só o que diz. Verso 9. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Ou seja, se você se sente na liberdade de ir lá e comer o doce do Cosme e Damião, e um crente que é fraco olha isso e fala, nossa, então eu vou lá na reunião do Cosme e Damião, porque o irmão que é crente está comendo. Então você está fazendo os outros pecar. E Paulo fala, veja que a sua liberdade não faça isso virar um escândalo. Porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? Você vai ser um mau exemplo para a pessoa. E tu, pela ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Então o que Paulo está dizendo é exatamente isso, não faça. Só que está colocando um linguajar, ele está colocando perguntas, ele está indagando. Você acha que você deve fazer isso? Se você for lá, você vai estar certo? A tua consciência não está errada, você pensar dessa forma? É a maneira com que Paulo usou no diálogo dele descrito para poder nos ensinar. Agora, há um erro terrível na interpretação bíblica, que é o chamado erro anacrônico. É o anacronismo, que quando você pega um texto da palavra de Deus, que foi escrito para o primeiro século, e você entende ele hoje no século 21. Naquela época era comum para a comunidade judaica ter o acesso à ajuda de várias seitas. Os fariseus, os saduceus, os próprios judeus ortodoxos, depois os cristãos vieram e ajudaram também, serviram a mesa para as viúvas e tudo mais. Então era comum com que cada grupo religioso ajudasse o sustento financeiro ou o sustento de alimentação do seu povo. E o povo comia, uma hora lá na seita dos saduceus, outra hora lá na seita dos fariseus, outra hora entre os cristãos, outra hora entre os judeus ortodoxos. E isso era comum na época, porque não tinha um governo que sustentava o povo. O governo não dava comida para o povo, não é como hoje, que você tem emprego, se você está desempregado, você tem o salário de desemprego, você tem a ajuda do governo, você tem bolsa não sei o que, bababá. Naquela época não existia. Então você não pode pensar com a sua mente do século XXI uma realidade social do século I. Não tem, é incompatível, isso é anacrônico, está fora do cronismo, do tempo da história. O tempo histórico não está batendo. Então a pessoa fala, então hoje eu posso ir lá na festa São Cosme e Damião e comer, porque Paulo disse que tinha gente que ia lá comer a comida idólatra. É porque o povo precisava comer, não tinha alimento na época. E era como nos Estados Unidos, os Hare Krishna, né, eles entregam a sopa dos Hare Krishna, o próprio Steve Jobs comia da sopa dos Hare Krishna, bababá. Quer dizer, a pessoa ia lá e comia, porque era de graça, era comida. E aí Paulo estava alertando os cristãos agora, os novos cristãos, dizendo, gente, olha, vocês não precisam comer lá, vamos se organizar aqui, porque se você vai comer lá, você vai escandalizar o teu irmão mais fraco, e ele vai virar idólatra também, então você tem que tomar cuidado com isso. Ele estava ensinando o povo de uma maneira mais didática e apostólica, ok? Eu espero que isso tenha tirado as suas dúvidas e que você que é um crente que defende que pode comer comida sacrificada a ídolo, que você tenha mais sensibilidade espiritual e postura cristã, porque é isso que faz falta hoje no reino, pessoas com postura. Né? Você não precisa dessa carne aí do São Cristóvão, nem do doce do Cosme e Damião, nem do bolo da fortuna, nem da farofa do Exu Tranca-Rua, você não precisa de nada disso. Você tem um Deus que te sustenta, que cuida de todas as coisas e Ele provê o alimento na sua casa. Tá? Ensine seus filhos a não pegar os doces no dia 27 de setembro, ensine as pessoas a não participar de festas idólatras, porque isso agrada e convém ao Senhor. Que Deus possa te abençoar.